com o doutor André, né? E doutor André, né? Ele é cardiologista e eu fiquei muito animada com uma conversa que eu tive com ele há um tempo atrás, porque ele me disse que ele foi o primeiro médico que colocou stent aqui no Rio de Janeiro, né? Stent do coração. Você pode explicar melhor como é que é isso? O stent é uma prótese, né? Uma prótese metálica, em geral feita de aço inoxidável, uma coisa bem fininha, cortada a laser e tal, a nível de micras, assim, né? Que é usado como essa prótese é implantada assim, fechada em cima de um balãozinho, aí quando se insufla esse balão libera essa prótese para manter aquela placa de gordura, aquilo ali aberto, né? Isso é feito numa artéria. Só que é um tratamento mecânico, né? Para uma doença que é sistêmica, né? É uma doença que é metabólica. E o tratamento é puramente mecânico e local. Só atua naquele local ali. Então, além de todas as complicações e intercorrências que pode haver num procedimento assim que é puramente mecânico, né? Também tem o aspecto de não estar se tratando da causa básica, que é um fenômeno lá da bioquímica, dos alimentos, como é que aquilo se transforma em gordura, calcificações e tal. Então, é muito válido para coisas agudas, assim, eventos agudos. Quando a pessoa está realmente com um infarto, sentindo a dor, né? Ali naquele momento é muito importante, não há outro procedimento, especialmente nos infartos mais graves, né? A não ser ir lá, abrir a artéria e, em geral, deixar esse stent mesmo. Mas o que eu tenho percebido, doutor André, assim, tenho recebido alguns pacientes nessa situação de que eles não estavam sentindo a dor no peito, mas fizeram um exame e aí, a partir desse exame, acharam a necessidade de colocar um stent, né? E aí, teve um paciente meu com essa indicação de colocar um stent, que conseguiu a aprovação do plano de saúde para colocar um stent. Só que quando eu fui pesquisar mais a fundo, eu sentia lá que eu achava que não precisava colocar, né? E o que eu percebo é que tem alguns médicos que dizem que são mais para colocar o stent e outros que falam que talvez não seja tão necessário. Você tem alguma coisa para poder falar sobre isso? Sim. Apesar desse aspecto aí, você falou que eu fiz o implante do primeiro stent aqui no Rio de Janeiro. Isso é verdade, foi em agosto de 94, alguns anos. Mas assim, o implante, o tratamento, seja de que natureza for, seja, que chama isso aí, é percutâneo, que é feito através de uma punção, né, pela pele, então diz que é percutâneo, ou seja, sem abrir o peito, né? Seja por percutâneo, seria a angioplastia com stent, ou pior ainda, a cirurgia com o peito aberto, né? Esse tratamento, ele só é indicado, assim, na minha maneira de ver hoje, quer dizer, fruto de toda uma pesquisa ao longo de mais de 35 anos aí nessa área, né? É que só é indicado em condições agudas, onde não há tempo para que as modificações de hábitos de vida influenciem naquela doença ali. Então, eu acredito que seja em torno de, no máximo, 20% dos casos. Então, 10 a 20% dos casos que seria realmente necessário essa intervenção. 80 a 90% dos casos são doenças crônicas, ou seja, de evolução estável, que se for analisar bem, muita gente tem, e está aquilo ali quietinho. Tem algumas pesquisas que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles fazem os estudos assim, com mais detalhes, né, com mais confiabilidade, os homens, pessoas do sexo masculino, acima de 65 anos, todos têm doença cardiovascular. Então, se cair assim uma autêntica, eu chamo de armadilha mesmo. Sim. Faz um teste ergométrico, por exemplo, aí dá lá uma pequena alteração. Aí o médico pede a etapa seguinte, que é a cintilografia. Aí acaba onde? Acaba no cateterismo cardíaco, que vai mostrar doença. Porque a alimentação, a dieta que a sociedade moderna, ocidental, está submetida, ela é, que a gente chama o termo aterogênica, ela causa aterosclerose, causa obstrução nas coronárias. Então, acima de 60 anos, se for estudar, a maioria bem expressiva das pessoas vai ter alguma obstrução. Só que é o quê? São obstruções nas coronárias assim, silentes, sem expressão clínica,
só mesmo constatadas por um exame anatômico mesmo. Altamente invasivo, né? E com certo risco. Mas não vou nem entrar nesse mérito, porque é um exame assim, feito em mãos experientes, não tem tanto risco assim. O problema é fazer uma intervenção. Sim, a intervenção do cateterismo assim, em si. O cateterismo é um exame intervencionista, é um exame invasivo, que tem um risco, sim, lógico, um risco de, assim, não é expressivo, feito por gente que tem experiência. Agora, a intervenção que é, por exemplo, o implante do stent, ou às vezes, assim, casos complexos, eles fazem, eu mesmo já fiz isso, em várias artérias, em regiões de bifurcação, né, que implica, assim, risco considerável. E um doente estável, que aí eu vou aqui dizer o que é mais importante de tudo. A doença estável, o organismo tem como dar conta. É só a pessoa parar de agredir aquilo como faz, às vezes 3 vezes por dia, com alimentos que são aterogênicos, que têm toxinas que aumentam esse processo de obstrução. Então, o que eu recomendo hoje é, em primeiro lugar, se a pessoa tem doença estável, eu repito aqui, se for investigar, a maioria tem. A doença estável é aquela que não dói. É aquela que não dá sintomas em repouso. Ou seja, em repouso. Em repouso. Até o doente com, digamos assim, com um quadro estável de angina ou de dor no peito, no esforço, eu ainda acho que merece a chance dele com um tratamento conservador, com essas medidas que hoje eu venho defendendo, que é a medicina do estilo de vida, né? Mudança de hábitos, hábitos de vida, especialmente 80% por conta da alimentação, no sentido de uma alimentação vegetariana. Inclusive, eu vejo assim que a primeira conduta é essa, porque hoje em dia há estudos em que se vê reversão dessas obstruções com mudanças intensivas de hábitos de vida. Coisa que não se vê no tratamento moderno, né, tecnológico. Você tem um bypass, se fosse no caso de uma cirurgia ou uma dilatação, agora não está tratando, não está revertendo a doença. Você tá, e com a alimentação, basicamente, outros aspectos também do estilo de vida, que você consegue é uma reversão mesmo. Já tem comprovação de estudos entrando com essas medidas e refazendo o cateterismo 1 ano depois e 5 anos depois, mostrando que as placas diminuem o grau de obstrução. Então, resumindo a história, né? O doente crônico não precisa fazer intervenção, a não ser que sua doença se instabilize. E o que eu tenho visto atualmente é que a maioria assim, expressiva, quase 100% das pessoas que abraçam essa ideia e assumem essas mudanças para valer mesmo, ou seja, basicamente é adotar um regime de alimentação vegetariano, ter gestão sobre o nível de estresse próprio deles. Isso tem várias técnicas. Deixar de ter uma vida sedentária e ter uma vida ativa. E fazer relacionamentos, assim, isso também é importante, né? Ter um suporte emocional e afetivo, com a presença ou não de um médico, mais ou menos isso que vocês estão fazendo aqui, né? É trabalhar em grupos e com a atuação de alguém que tenha experiência, né? Então, com esses 4 itens assim, bem firmados, eu vejo que essa doença tem um potencial de reverter. E a minha primeira, assim, então, nesse sentido, frente a uma indicação médica, assim, alguém que não esteja sentindo sintomas, dor no peito, infarto, coisas agudas, se o médico chegar e dizer, não, tem que abrir o peito, né? Botar ponte de safena, às vezes aquilo ali, a pessoa fica, né, numa situação... É difícil para a pessoa leiga, né? Quando diz assim, mas ser vegano é radical demais. Eu digo, peraí, e abrir o peito aqui, deixar o coração parado algum tempo e depois voltar, e isso não é radical não? Para mim isso é radical. E colocar o stent também, porque ele acaba amenizando o radicalismo da cirurgia aberta. Mas o stent ele também acaba sendo um procedimento invasivo, você coloca uma coisa metálica dentro da tua veia. Eu já comecei assim, eu já fiz muito isso, assim, já comecei em casos em que a intenção era botar um stent, que era um caso assim simples, e a pessoa saiu com 8. Porque ao botar o stent rasgou a artéria. Quem disser que faz isso e nunca teve, é mentiroso, porque
quem faz tem complicação também. Lógico que quanto maior a experiência, quanto maior o critério, menor é o índice de complicação. Sim, mas todo mundo que faz tem. Sim, e o pessoal leigo, a gente não escolhe o médico, não sabe qual é o médico hemodinamicista que é bom, a gente não tem referência, né? Então acaba sendo um procedimento invasivo que a gente não vai ter capacidade de definir quem é bom e quem não é, né? Não dizer, mas então fica... existe um paradoxo aí que eu coloco para ser examinado, né? Para ser bom, hemodinamicista bom, como você falou, tem que fazer muito, né? Tem que fazer tudo na vida depende de experiência. E se eu digo que é só 20% que realmente precisa, então como é que a pessoa faz muito? Fazendo dos 80% que não é preciso. Então aí vai, além do critério técnico de ser bom ou não, tem o critério também de ético aí envolvido, né? Eu deixo para vocês aprendizado, né? Nossa, tem que ter conversa. Então, eu vejo no meu edifício, quando eu estou ali na piscina conversando, as pessoas adoram falar que colocou não sei quantos estentes. Eu fico tão pasma. É uma coisa boa, é uma coisa boa. Ah, não, fulano, colocou 5 estentes, colocou 6. Eu fico, meu Deus do céu, eu acho isso uma coisa muito boa, grandiosa. Não vejo... E não muda nada, né? Está dentro de casa, comendo, vendo televisão. É porque estava sem esperança. Meu marido colocou 5 estentes. Mas onde ele está? Está em casa vendo televisão e comendo e bebendo. Está muito bem. Ele não é vegano, né? Ok. Muito longe. Não é? Porque eu acho que hoje já se instituiu a indústria da doença. Então, assim, as pessoas costumam falar assim, eu sei que eu vou ter diabetes porque minha mãe é diabética, minha avó era diabética. Então é você sempre acreditar que o corpo não tem o poder de regeneração e que você, mesmo com os seus hábitos, você não é capaz de mudar. Enquanto que já foi provado que a genética parece que só responde por até 30% na maioria das doenças. Então, assim, quando você assume que você que vai ter o controle da sua saúde, para alguns dá muito medo, porque você é responsável, você vai ser responsável pelo que você vai ter. Então, a partir do momento em que você faz a sua escolha vai determinar como você vai ser no futuro. E as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a abrir mão dos prazeres imediatos. Então, elas só pensam no prazer. Então, quando vai ao médico e fala, você tem que operar, mas se você oferecer um tratamento que se diz alternativo, a pessoa não quer. Então, ela não quer fazer essa modificação. É o medo. O que eu percebo na minha experiência é o medo da outra decisão. Então, quando um médico cardiologista fala que você tem que colocar um stent, porque senão você tem um risco de ter um infarto, para a pessoa leiga assumir esse risco, isso é muito difícil. Por isso que eu trouxe o Dr. André aqui para poder falar pra gente, porque é um privilégio a gente ter uma pessoa que é cardiologista, que é hemodinamicista, ou seja, que coloca stents, e ele não coloca só stents, ele foi o primeiro a colocar stents aqui no Rio de Janeiro. Então ele é uma pessoa altamente qualificada para poder dizer aqui pra gente que o stent sim tem a sua indicação nos infartos agudos, né? Nas dores em repouso, mas que a maioria das pessoas que hoje estão colocando stents, elas na verdade deveriam estar fazendo outra coisa, que é a mudança de hábito e estilo de vida. Então eu fico muito, muito feliz, eu fico até emocionada por você estar aqui com a gente, né, e poder dar esse depoimento. E o cartãozinho, o telefone, o contato? Sim, fala, né, onde é que você trabalha, onde é que uma pessoa que hoje está nessa berlinda aí de colocar um stent com indicação por um médico, onde ela pode ouvir uma segunda opinião, né, e ouvir a sua segunda opinião, como é que a gente encontra você. É óbvio, antes de terminar, ele vai estar assim também no meu site, na Clínica de Longevidade. Eu estou te fazendo esse convite para que você esteja lá também, né, onde você possa encontrar. Você vai estar lá, mas fala onde é que você atende aqui no Spa Maria Bonita. Então, eu atendo aqui no Spa Maria Bonita dentro dessa visão de que é dessa maneira que eu vejo o tratamento real, causal dessa doença. Então eu estou buscando aqui, eu estou fazendo desse projeto também no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras,
Ela ainda está em um processo assim bem inicial, né? Mas eu quero fazer isso tanto na vertente assim pública quanto também para as pessoas nesse âmbito privado também, né? Mas aqui eu faço essa avaliação inicial, porque tem alguns pacientes que realmente são mais graves, né? A primeira coisa que eu vejo é ter uma ideia de qual é a situação da pessoa. A maioria não pode aguardar. Isso aí Mas seria interessante a gente verificar, mesmo não sentindo nada excepcional, ou esperar que venha a sentir? Não, eu acho assim que prevenção, pelo próprio nome, né? Então tem dois aspectos aí envolvidos. Tem a prevenção, que eu acho que cabe para todos, é como respeito, né? Cabe em qualquer lugar. Então a prevenção, assim, e evitar que essa doença se desenvolva, eu acho que cabe para todos, mesmo para quem tem a prevenção primária, que é para aquele que nunca teve nada, e tem a prevenção secundária para quem já teve algum evento e não quer ter outro. Esse já está mais avisado, é mais fácil, né? Mas eu vejo assim que cabe para todos. Então eu recomendo isso cegamente, no bom sentido, para todas as pessoas que me procuram. Ter uma alimentação mais de acordo com esse programa. Agora, para quem já teve, é uma intervenção. É como outra, assim. A pessoa pode, não, eu não quero correr o risco, eu quero botar um stent aqui de metal, a minha artéria vai parar, inclusive, de dilatar, né? Porque a artéria tem um trabalho também, ela não é só aquele diâmetro fixo, como se fosse um cano. Ela também dilata, segundo a resposta, os estímulos e tal. Quando se coloca aquilo revestido internamente de metal, vira um cano fixo. Um quarto das pessoas tem o stent aberto e continua com dor no peito. Ainda tem isso, né? Então 25% ela da para de dilatar, entendeu? Agora, a alimentação vegetariana, que eu chamo estrita, só no reino vegetal, e sem óleos, e sem produtos refinados, ela é uma intervenção. É uma maneira é uma opção. Você tem cirurgia, tem o stent e tem um tratamento por mudanças intensivas nos hábitos de vida como é. Existe algum exame de sangue, algum exame que a gente possa fazer para exatamente vamos ver assim, tipo, de referência. Uma referência de base. Isso. Você mantendo qualidade de vida, exercício, Esses exames assim, são bem diferentes do tal do check-up, né? Que é outra coisa que eu sou contra também. Eu acho que a gente já ficou ali mesmo. O check-up fica ali, ou então é a isca para começar essa cadeia de exames e chega na intervenção desnecessária. Isso eles chamam, o americano chama de overdiagnóstico, overdiagnose. Começa a fazer diagnóstico demais e acaba tendo tratamento demais também. Então, esses exames são assim, se for uma avaliação inicial do estado da pessoa, eu acho válidos. Até para a pessoa se conscientizar da importância, né, de mudar hábitos. Sim, eu poderia acrescentar aqui, né, da forma que eu utilizo para fazer exames. Eu tenho uma rotina de exames de sangue que eu utilizo, mas sempre falo, não é para diagnóstico de doença, né, não é para iniciar o tratamento. É óbvio que se houver uma real necessidade, a gente vai fazer isso. Mas a ideia do exame é ter uma referência objetiva bioquímica de como a gente está, né, de como está, né, para poder melhorar, para incentivar a mudança de hábito e estilo de vida. Então, se eu vejo um exame com colesterol aumentado e começo vai servir para eu poder incentivar eu a fazer mais, né, atividade física e ter uma alimentação melhor. Né? Então, acho que essa é a ideia do exame de sangue. Né? No meio da gravação, eu falo. Tudo bem, você tá engraçado. Eu vou comprar direito de imagem. Vale. E grava uma parte maravilhosa. Mas só uma coisa a mais, deixa eu te falar, porque ela lembrou a questão da genética, isso é uma coisa que eu tenho que falar, é uma questão até compassiva mesmo. Todo mundo acha que é isso, né? Se o pai é diabetes, se a mãe é hipertensa, então eu vou ter que ser também. Novidade é a seguinte, são diabetes, hipertensos, assim, nas gerações, porque comem do mesmo jeito. Dividem a mesma geladeira, foi a melhor definição que eu vi. Dividem a mesma geladeira. Pois é, divide igual.
Porque hoje em dia tem um conceito muito mais moderno e amplo sobre a genética, que chama epigenética. Que o que importa são os fatores externos que fazem ligar e desligar os nossos genes como se fosse um interruptor de tomada mesmo. Então, a genética não é destino. Genética não é destino. E a gente tem realmente essa responsabilidade sobre nossa saúde, o que às vezes dá um medo mesmo. Porque o ser humano tem um pouco de medo da responsabilidade, né? O ser humano, a gente nunca deixou de ser exatamente a criança que nós um dia fomos, né? Então, assim, ó, meu amigo, agora é com você, não é comigo. Eu não estou aqui desse lado da mesa com a fórmula mágica para a sua saúde, não. É você 2, 3 vezes por dia que tem que decidir se continua nessa labuta, nesse trabalho para ter mais saúde, ou então entrega e acha que o médico vai vir com a pílula mágica, ou a prótese, ou o procedimento mágico, né? E o medo, né? As pessoas trabalham muito com medo, porque é o que eu estava querendo falar. Eu fui obrigada a tomar remédio de pressão e tomei um tempão aí. Aí, de repente, agora eu fiz um acidente, né? Um trauma, quebrei 4 costelas, me encheram de antibiótico, me encheram de um monte de coisa. De repente, eu falei assim, eu parei de tomar meu remédio de pressão. E a pressão está 12 por 8. Não dá nada, né? Entendeu? Está 12 por 8 há 3 semanas. O que é isso? Entendeu? Então, eu volto agora a tomar remédio? Eu não sei, não. Eu estou meio suspeitando de que eu talvez não precise tomar. Falar, não, vai ficar surda, vai ficar cega, vai ficar isso, vai ficar... eu tinha uma médica que eu hospedava em casa. Cara, você precisa pelo menos de um mapa pra gente ter certeza. Não, eu tenho um monte de mapa, isso é o que eu não falta, eu vou ver. Falta destino, né? Mas aí agora eu faço tudo novo agora, porque agora eu nasci de novo depois do acidente, então eu vou fazer tudo novo. A maioria, assim, a maioria das medicações, seja antihipertensivo, antidiabéticos, isso tudo pode ser substituído, tirado. A maioria com uma alimentação dessa foi o que aconteceu. Eu estou básica em alimentação, eu sempre fui vegetariana, há 52 anos no mínimo, e o resto, eu estou percebendo isso, entendeu? Entendeu? Mas, de repente não é tão... Mas o pânico, entendeu? Olha, vai ficar cega, vai ficar surda, vai ficar isso. Na época, né? Agora ninguém me assusta mais. Obrigada, doutora André, pela conversa. Então, agora você está atendendo aqui, a gente quer saber, né? Foi ótimo. Atendo aqui. Muito bom. Que dia, que hora, Todos os dias? Quarta-feira, pode ligar até para mim, eu ainda estou organizando isso. Isso, eu tenho cartão. Pode distribuir, né? É isso. Obrigada, gente. Obrigada Era tudo que a gente precisava. E eu, no meu caso, então, eu acabei de sofrer um acidente. Não, e é bom quando você tem um profissional que realmente está na mesma linha que a gente e está com a mesma visão, porque é tão ruim a gente ir assim no local, você tem um tipo de alimentação e a pessoa vai lá, não, você tem que tomar isso, mas eu não tomo isso há tanto tempo. Não, mas não deve, não tem, né? A gente fica assim meio sem chão. Bom, pelo menos a gente tem